Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 8 de agosto. Hoje é terça-feira. A igreja nos convida a celebrar a memória de São Domingos de Gusmão. Ele é presbítero e fundador. Ele é da ordem dos pregadores, ou também conhecido os dominicanos. Que o Senhor, o Deus da vida, pelo exemplo deste grande homem, nos ajude à fidelidade do amor e seguimento a Ele. Amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Domingos nasceu na Espanha em 1170 e faleceu na Itália em 1221. Ordenado presbítero, dedicou-se aos estudos de filosofia e teologia e às práticas de piedade. Estudioso da Bíblia e grande pregador, fundou a Ordem dos Pregadores, os dominicanos, com a finalidade de anunciar a boa nova ao mundo. Foi entusiasta da oração popular do Rosário. A seu exemplo, propunhamo-nos a anunciar com coragem e dignidade o Evangelho da salvação. Amados irmãos e irmãs, ainda contamos com a primeira leitura do livro dos Números, capítulo 12, versículos de 1 a 13, que diz: "Naqueles dias, Maria e Araão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope
e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então, olha um detalhe importantíssimo na vida de Moisés e que marca a vida de todos os santos e santas de Deus. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro homem sobre a terra. Então a humildade é capaz de atrair o olhar de Deus. Foi assim na vida da pobre serva do Senhor, a Virgem Maria. Seu olhar se volta com amor para a humildade. O Salmo 50 traz como resposta: misericórdia ao Senhor, pois porque pecamos, que o Deus da vida tenha misericórdia de nós. Por fim, o Santo Evangelho de hoje é uma passagem conhecida a cada um de nós, a passagem, amados irmãos e irmãs, de uma vida intensa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá de comer às multidões. Jesus manda que os discípulos sigam à sua frente, e ele fica despedindo as multidões. Depois de realizar isso, ele sobe ao monte para rezar. Jesus é o verdadeiro orante, é o Deus que nos ensina a rezar e que reza constantemente. Ele dá o exemplo a cada um de nós por meio, então, da sua vida fecunda, por meio da oração. Ele reza, e quando se dá por volta das 3 horas da manhã, já o barquinho dos discípulos estava agitado por conta dos ventos contrários, Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Há um primeiro sinal de pavor, porque achavam que Jesus era um fantasma, mas Jesus continua caminhando, Jesus continua indo ao encontro, Jesus vai ao encontro dos seus. Quando Pedro escuta Jesus que diz: coragem, sou eu, não tenhas medo, Pedro diz: Senhor, permita-me que vá também ao teu encontro caminhando sobre as águas. Pedro vai, mas ao sentir o vento contrário, duvida e começa a afundar. Pedro, amados irmãos e irmãs, nos dá uma palavra que nós precisamos constantemente dizer: Senhor, salva-me. O que Pedro gritou aqui? Yeshua, Deus, salva-me. Deus salva. Yeshua é Deus que salva. Ele grita o nome de Jesus. Jesus. E o Senhor estende a mão para reerguê-lo, para reforçar a sua fé. É assim o Deus da vida em nossa história. O Deus que estende a mão, que nos reergue, que nos levanta, que nos dá ânimo e coragem. Que o Deus da vida, o Deus de misericórdia, o Deus que tocou profundamente a vida de São Domingo de Gusmão, toque também a nossa vida. Senhor, dai-nos um coração capaz de sentir a Tua presença, Teu toque em nossa vida. Que possamos ouvir o Deus que diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. E em meio às nossas dificuldades, tenhamos a capacidade de dizer: Senhor, salva-me, Yeshua. Deus, salva-me. Que o Deus da vida nos salve, que o Deus da vida nos fortaleça, que o Deus da vida nos conceda sempre a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.